Meus irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Estarei agora na terceira aula, aula 3, que é a semelhança, né? Semelhança, aparência não. Semelhança, aparência não, que é com base no próprio Romanos 8, né? O versículo 3. Aquilo que estava impossível para a carne, para a lei, por conta porque a carne deixava a lei fraca, né? Deixava impotente. Então Deus envia o teu filho na semelhança da carne e do pecado. A expressão semelhança, como eu já destaquei, né? Que é a expressão romaiota, aqui ó, diante da tua declinação. Pode ser outra também, pode ter as duas derivações e se encontrar ela de outra maneira, que é a semelhança. Entendeu? Porém, não podemos atribuir para dizer que esta carne, o que é que o texto está mostrando que é a semelhança aqui? A carne. A carne aqui é essa semelhança. De quem? A carne de Jesus. A carne de Jesus é essa semelhança aqui. A carne de Jesus. Ela é essa semelhança, entendeu? Porém, não pecadora, não possuindo pecado, corrupção. O próprio Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz que todo o sacrifício que Cristo fez, porém, não pecou, nunca. Não pecou nunca. Meu Deus, essa expressão é tremenda. Hebreus 4,15. Mergnonta, hamatia. Lembra? Deixa eu ver aqui, se eu me lembro. Que é a negação. Mergnonta. Mergnonta, hamatia. Não, olha a negação aqui, ó. Não, conhecer o pecado. Aqui, gnonta, é do gnosco. Gnosco, que é conhecer, saber. Aqui, ó. Conhecer, saber. Ele não conheceu aqui, ó, o pecado, que é hamatia. Olha a negação. Olha a partícula de negação. Ele veio nessa semelhança porque era na carne que tinha que obedecer, ou escolher obedecer, ou escolher viver no pecado. Sendo assim, Cristo, ele vem na carne, semelhança do pecado, para cumprir a lei e condenar este pecado na carne. Meu Deus, isso aqui é tremendo, hein? Isso aqui é tremendo. Porém, ele não pecou. Meu Deus, se você não entender aí, eu entendo no teu lugar. Mergnonta, hamatia, ele não pecou. Ele não pecou, meus guerreiros. Ele não conhecendo este pecado em sua carne. O próprio Pedro, ele diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum. E isso é tremendo. Rosa, hamatia, o que apoiou-se. O próprio Pedro disse isso. Aonde? Pedro, versículo 22. Rosa, hamatia. Rosa, hamatia. Aquele que não pecou,
que nele não se achou pecado, que nele não se achou dolo, que a negação aqui já é uque, entendeu? Epoiense. Epoiense. Nele não se achou aquilo no qual não se achou pecado, aqui ó, expressão aqui ó, quando não se achou aí a negação, não se achou pecado, mais para frente ainda ele fala nem dolo, que alguém pode falar que essa semelhança, essa carne que ele veio, fez com que o Cristo pecasse, fez com que o Cristo transgredisse, fez com que o Cristo errasse, vivesse piamente em pecado. E isso é um erro. O próprio escritor aos Hebreus falou, Megnonta Hamartia, não pecou, nunca pecou, mas cumpriu com a sua determinada tarefa. Pedro, sabendo disso, Ros Hamartia o que poiense, no qual não se achou pecado nem dolo. Meu Deus, isso é tremendo. O João também ele fala isso. E isso é tremendo. Que o Cristo não teve pecado. Essa semelhança daqui que ele veio não quer dizer que esse Cristo ele pecou, que esse Cristo ele errou, que esse Cristo ele transgrediu. Não quer dizer isso, mas é porque o pecado ele tinha que ser condenado na sua própria sede, no seu próprio lugar de habitação. Meu Deus, há muita diferença de Ramaiotátil, Ramaion, depende da sua derivação, para o próprio verbo também queino, ou também fantasia, né? Aqui, ó. Fantasia. Entendeu? Que aqui realmente é mais voltado para a aparência. Aparência real, né? Aparência real. Entendeu? Aqui já é mais voltado também para ser a mesma coisa ali. A mesma substância. Com seus conteúdos. Com os seus conteúdos. Cristo ele teve que vir na semelhança nessa carne, porque era na carne que se cumpria a determinada lei, como também que era na carne que se fazia a determinada tarefa que o pecado queria que seria feito. Nele não há pecado. O próprio João falou, e cremos Hamartia o que errei. Ele disse isso, meu Deus. Olha, pequeno. Hamartia o que errei. Nele não há pecado. Olha aqui mais uma vez a negação, meus irmãos. A negação. Pequeno, Hamartia o que errei. Nele não há pecado. Quem diz o próprio apóstolo João confirma isso. Cristo tinha que vir nessa semelhança. Por quê? Porque era na carne. Meu Deus, vou ter que fazer aqui. Era na carne. Que aqui estava, você tinha direito de cumprir a lei, como também de obedecer à vontade da carne. A vontade da carne. Sendo assim, esse Cristo ele desce aqui. Se você não entender isso, misericórdia. Romanos 8, 23. Só pega a Bíblia aí e vê.
melhor dizendo, 8:3, que ele desce, e ele desce com a forma, a semelhança da carne do pecado, porém essa carne não tinha corrupção, não se corrompeu, não provou o pecado, meu Deus, mas antes o condenou, o pecado na carne, porque isso era o grande objetivo para a lei ganhar poder, para a lei obter sucesso na vida da determinada alma. Quando mostra que a lei, ela estava impotente, ela estava fraca, ela tinha uma fraqueza, estava enferma, doente, não é porque a lei em si era fraca. Deus deu algo poderoso para o povo, Deus deu algo poderoso para ser cumprido, e isso se chama a lei. Porém, o povo, o homem, ele fazia a vontade da carne, obedecia à vontade da carne, aonde o pecado reinava, a hamartia, o pecado reinava. Sendo assim, a lei ficava fraca. Porém, o que tinha que ser feito na carne era o cumprimento da lei. O cumprimento da lei que tinha que ser feito na carne. Aquele que cumprisse a lei, ele estava colocando o grande obedecer do pecado em derrota, o grande desejo do pecado em fracasso, o grande poder que o pecado queria obter na carne dele. Ele não dava esse gosto para o pecado. Então um só fez isso, Cristo Jesus, na carne, condenando o pecado e dando lugar em sua vida ao cumprir da lei. Meu Deus, que essa terceira aula possa ficar guardada em teu coração. Ele veio não para ceder ao pecado, mas para nos libertar do pecado, para nos libertar da condenação e realmente condenar aquele que era o réu, o pecado, no determinado local, na determinada habitação. Onde? Na carne. Qual foi a sentença? Condenação. E qual foi o sucesso? O cumprir da lei e o destronar, tirar o trono do pecado, trazendo em liberdade aqueles que estavam condenados para uma nova vida. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Entenda, compreenda, coloque em prática, que é o obter sucesso